Boa tarde, queridos alunos. Como é que vocês estão? Estamos retornando com nossas aulinhas, né? Passamos uma semana aí meio que de folga, né? Com esse feriado que teve. Continuamos com as aulinhas remotas, em vídeo. E hoje nós vamos iniciar mais uma semana com a aulinha de português, tá? Então todo mundo com o livrinho de português nas mãos e vamos prestar bem atenção, tá? Vamos voltar à rotina, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, descansado e agora a gente retoma a nossa rotina diária, tá bom? Hoje nós vamos ver um pouco sobre a classificação das palavras. E a classificação das palavras, ela se dá por meio de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E aí eu vou explicar para vocês como que a gente vai poder identificar as palavras oxítonos, paroxítonos e proparoxítonas, classificá-las. Vamos lá. Lembra que a gente teve uma aulinha sobre o que era uma sílaba? A sílaba é um pedacinho de uma palavra, certo? Normalmente ela tem duas ou três letrinhas e formam um pedacinho da palavra, ok? Então é esse pedacinho que vai identificar a sílaba, que vai classificar a palavra, tá? Então vamos lá. Nós podemos ter palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E nós vamos ver aqui, por exemplo, oxítona. A palavra oxítona, ela vai ser identificada quando a sílaba tônica, ou seja, a sílaba que tem o som mais forte, ela for a última, certo? Por exemplo, avó, infantis. Vejam, percebam que a última sílaba é a mais forte, tá? Então, por isso, ela é classificada como oxítona, tá? E as paroxítonas? As paroxítonas é a penúltima, ou seja, a sílabazinha que está do lado da última, tá? Então, a penúltima sílaba é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Aqui, por exemplo, nós temos leitura. Vejam que aqui eu grifei tu. Então, a sílaba tu é a mais forte, ela é a penúltima. E rosa. Então, veja que a última sílaba é za e a sílaba forte é ro, de rosa, tá bom? E aí ela é classificada como paroxítona, ok? E proparoxítona. As proparoxítonas, ela é a antepenúltima, ou seja, a sílabazinha que está do lado da penúltima, antepenúltima, tá? Então, vamos lá. Proparoxítonas. Dúvidas. Vejam que du é a palavra mais forte. E títulos. Veja que ti é a palavra mais forte. Há uma ressalva. Nem sempre é a sílaba mais forte, mas normalmente as palavras que têm alguma sílaba com acentuação, o que seria acentuação? O acentozinho agudo ou aquele acentozinho circunflexo, tá? Então, essas palavras, essas sílabas são as sílabas tônicas. São palavras mais fáceis de identificar a sílaba tônica. No entanto, nem todas as palavras possuem acentuação. Então, é muito importante que vocês prestem atenção na entonação na hora de falar a palavra. Por exemplo, rosa não tem acento, mas nós podemos identificar falando que o ro é a sílaba mais forte, certo? Infantis também não tem. E aí, por não ter, a gente tem que identificar a partir da entonação da palavra, tá? Então, é assim. Na atividade de vocês vão ver também alguma questão que vai falar sobre a classificação, obviamente, como a gente fez aqui, certo? Você vai classificar as palavras como oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Mas a gente vai ver uma coisa também que vocês já viram antes, no começo do ano, sobre palavras que são dissílabas, trissílabas, polissílabas. Sei que vocês já sabem, mas aí na atividade de vocês vai vir essa revisãozinha, tá? Então vamos lá, eu trouxe aqui algumas palavras pra gente identificar, classificar ela quanto à sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, e saber se ela é dissílaba, trissílaba ou polissílaba, tá bom? Então vamos lá. Lápis.
Vejam que lápis está mais fácil, porque tem um acento agudo no A. Então, lápis, a penúltima sílaba é a sílaba forte. Então, essa palavra é uma palavra o quê? Quando é a penúltima, vamos lembrar? Quando é a penúltima, é paroxítona. Então, lápis é uma palavra que é classificada quanto a sílaba tônica como paroxítona, porque a penúltima sílaba é a mais forte. E quantas sílabas ela tem? Lápis. Lápis tem 2 sílabas, então ela é classificada como dissílaba, ok? Vamos ver a próxima palavra. Máquina. Vejam que máquina é a antepenúltima sílaba, a sílaba mais forte. Quando é a antepenúltima sílaba, ela é classificada como proparoxítona, ok? E quantas sílabas tem essa palavra? Vamos lá? Máquina. Então, máquina possui 3 sílabas, ok? E a próxima palavra é quilométrico. Vejam também que a sílaba tônica, ela está na antepenúltima, certo? A sílaba mais forte é essa daqui, que tem um acento agudo, quilométrico. E vamos ver quantas sílabas ela tem, vamos lá. Quilométrico. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas. Quando tem muitas sílabas, como é que a gente classifica? Polissílaba, ok? Então, essa palavra é uma palavra proparoxítona, porque a antepenúltima sílaba dela é a forte, e ela é polissílaba, porque ela tem mais de 3 sílabas, certo? Passou de 3 sílabas, 4, 5, 6, é uma palavra polissílaba, ok? Então, vamos ver um pouco sobre a atividade de vocês, tá bom? A atividade começa na página 40, tá? Então, todo mundo abre o livrinho na página 40 e aí nós vamos observar um pouco sobre a atividade. Na questão número 1, vai ter o seguinte: faça a correspondência escrevendo o número nos quadrinhos, tá bom? Então, vocês, aí no livro de vocês vão observar aqui. Vai ter um quadrinho número 1 chamado de oxítona, número 2 paroxítona e número 3 proparoxítona, tá? E ao lado você vai ter algumas palavras que você vai classificar com 1, 2 ou 3. Então, vai observar do mesmo jeito que a gente fez aqui no exemplo e vai classificar com oxítona, paroxítona e proparoxítona. Muito fácil, tá? A questão número 2 vai dizer o seguinte: classifique as palavras quanto à quantidade de sílabas e a tonicidade. Siga o modelo. Então, você vai ter a palavra já dividida. A primeira palavra diz assim: passarinho. Então, você vai dizer quantas sílabas tem. Então, passarinho tem 4 sílabas. Quando tem 4 sílabas, nós chamamos de polissílaba, tá? E a sílaba tônica, qual é? Aí você vai identificar qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte. Que no caso de passarinho é o rinho, rim, passarim, certo? Então é a penúltima sílaba. Quando é a penúltima sílaba, nós chamamos de paroxítona, tá bom? Então você vai colocar que é polissílaba, ou trissílaba, ou dissílaba, e colocar a classificação da sílaba tônica, que no caso de passarinho é paroxítona, tá bom? Então, nas outras palavras que vai ter aí embaixo, vai fazer do mesmo jeito, ok? Aí na questão número 3, vai dizer o seguinte: escolha 2 palavras da atividade 2, da questão 2, e forme 2 frases com elas. Então, no tracinho que tiver o número 1, em algarismo romano, você vai fazer uma frase com uma das palavras que você escolher, e no tracinho número 2, outra palavra, e vai fazer uma frase com a palavra que você escolher, tá bom? Então, na questão número 4 vai dizer assim: releia o trecho de um texto, tá? Aí vai ter embaixo um textinho e vocês acompanham aí comigo. Na internet, as crianças encontram exercícios e jogos que lhes permitem trabalhar os conteúdos aprendidos na escola, seja matemática, inglês ou meio ambiente, tá? E aí vai dizer assim: copie do texto uma palavra. Aí vai estar letrinha A.
proparoxítona, você vai encontrar no texto uma palavra que seja proparoxítona, ou seja, que a sílaba tônica dela seja a antepenúltima, ok? Aí a número B diz uma sílaba paroxítona, certo? Quando é a penúltima sílaba tônica. E a letra C, uma oxítona. Então, no textinho que a gente leu agora, vai encontrar uma palavra que seja a última sílaba tônica, ok? Ficou alguma dúvida? Se restou alguma dúvida, você pode voltar o vídeo, retornar e rever. E se ainda restar alguma dúvida, pode entrar em contato no WhatsApp comigo, tá bom? Então, a aulinha de hoje fica por aqui, a explicação de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, aprendido. E amanhã a gente se encontra com a aulinha de matemática, tá? Então, um beijo e tchau!